A paz, queridos! Glória a Deus! Mais uma terça-feira na presença do Senhor. Deus está aqui no nosso meio. Você crê? Eu creio também. O Espírito de vida, de graça, de vitória, de presença de Deus está no nosso meio nessa noite. E eu louvo a Deus pela sua vida, que está aí conosco nessa live. Mais uma terça-feira abençoada na presença do Senhor. Eu gosto muito de dizer que na presença do Senhor até a tristeza salta de alegria, não é isso mesmo? Glória a Deus! Então, queridos, nós vamos estar hoje compartilhando a palavra de Deus e eu tenho a certeza que você vai ser muito abençoado. Glória a Deus por isso, amém? Eu estou aqui no Zoom e também no Facebook, tem algumas pessoas entrando, é por isso que vira e mexe eu estou olhando para cá, olhando para lá. Amém, glória a Deus, a paz dai, já estamos aqui no Face, amadinha, e dando glória a Deus, aleluia, como sempre, né? Amém, ai, é tão boa a comunhão, irmãos, comunhão é tudo de bom. Flavinha, amadinha, você está aqui com a gente, aleluia, isso é muito bom. Então nós vamos hoje... vamos orar em primeiro lugar e vamos falar um pouquinho sobre a oração que Jesus nos ensinou. E eu quero que você compreenda claramente o padrão de vida que Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso. E ele começa a trazer para nós uma estrutura de vida, e aí a gente vai ver que a oração do Pai Nosso não é simplesmente como muitos entendem, uma oração decorada, uma oração que eu aprendi e ficou gravada na minha mente. Não, existem coisas muito maiores, porque Jesus está ensinando um padrão de vida, uma maneira de entender a presença de Deus na nossa vida. Então nós vamos orar agora e pedir a bênção do Senhor para a sua vida, para que realmente você compreenda essas verdades maravilhosas para você viver por meio delas, amém? Glória a Deus. Então vamos orar? Pai, eu quero te louvar pela vida dos meus irmãos e quero te pedir uma graça especial nessa noite, Senhor, que o seu nome seja glorificado, Pai, na vida de todos e que, Senhor, cada um possa romper em fé e ver, Senhor, o teu agir, ver grandes vitórias na sua vida pessoal e, ao mesmo tempo, como diz a tua palavra, nós aprendemos com Cristo, Senhor. E eu quero te pedir que esse ensino seja uma realidade a ser vivida na vida dos meus irmãos, que cada um possa compreender o padrão de vida que o Senhor nos ensina, embutido na oração do Pai Nosso, Pai, que os princípios de vida ali possam ser o norte da nossa existência nessa terra, Pai. E nós glorificamos o teu nome pela vida dos nossos irmãos. Que o Senhor glorifique o teu nome e a tua palavra na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amados. Glória a Deus. Deixa eu ver se tem alguém entrando no Zoom, porque enquanto eu olho para cá, às vezes alguém entra aqui e eu não vejo, mas amém, tá tudo certo. Glória a Deus. Então vamos lá. Vocês se lembram da oração que Jesus nos ensinou? É a oração do Pai Nosso, que se encontra em Mateus capítulo 6, versículo de 9 a 13. Vamos ver o que diz Mateus 6, versículo 9. Fala assim, a partir do versículo 9, Jesus diz, e essa oração quem ensinou? Jesus. Então lembre-se disso, a oração do Pai Nosso é a oração que Jesus nos ensinou como um padrão de vida. E a gente, quando ora o Pai Nosso, a gente entendendo cada linha dessa oração, fica muito, muito diferente. Fica uma oração rica. Você entende o que você está falando para Deus. Então, olha aqui. O que diz a oração do Pai Nosso? Portanto, vós orareis assim. Mateus 6, capítulo 6, versículo 9. Portanto, vós orareis assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, ou seja, feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa as nossas dívidas, perdoa-nos, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação,
mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então a gente começa a ver muitas pessoas orando essa oração, mas sem entendimento, sem entender as verdades tão tremendas que estão embutidas nessa oração do Pai Nosso. E a gente vai ver agora, olha só. Primeira situação. A primeira linha da oração, né, no versículo 9. Pai nosso que estás nos céus. Agora se detenha essa frase. Pai nosso que estás no céu. Onde está o Pai? Então o Pai, em primeiro lugar, ele fala assim, olha, você está me achando tão longe, eu estou no céu, mas eu estou aí também, porque eu sou o teu Pai. Então quando você fala Pai, a palavra Pai, ela tem uma familiaridade. A palavra Pai nos aconchega. Quando se fala assim, eu acordo de manhã todos os dias e falo assim, amém, Senhor, Pai, glória, glória. É minha maneira de me comunicar com Deus. Quantas vezes eu estou sozinha em casa e falo assim, amém, Senhor, glória, Pai amado. Eu falo muito isso assim para Deus. Porque Pai, esse Pai que Jesus fala, que nos ensinou, é algo propriamente meu. É aquele que me abraça, é aquele que cuida de mim, é aquele que me entende. É aquele que acompanha todas as fases da minha vida. Então Jesus fala para os seus discípulos e ele começa a trazer um entendimento para eles da pessoa do Pai. Quer ver um exemplo? Quando Deus fez Adão e Eva, o que acontecia lá em Gênesis? Na virada, né, no fim da tarde, na viração do dia, no fim da tarde, lá ia Deus conversar com Adão e Eva. E ele falava Adão, e ele queria o quê? Um relacionamento. Deus sempre procurou relacionamento com seus filhos. Então o pecado veio por causa da desobediência de Adão e Eva, o pecado entrou em toda a raça humana e os homens perderam a comunhão com Deus. Aí vem Jesus com a sua redenção e o seu poder e ele fala assim, vocês orarão ao Pai assim. Pai, primeira coisa, não é Deus que estás longe, não é Deus que está no céu, não é Pai. Aí ele traz para perto. Pai nosso, o Senhor é o nosso Pai, que estás nos céus. Aí já mudou de situação. Então eu quero me deter à pessoa do Pai. Então, Deus sempre quis que a gente entendesse que nós podemos nos relacionar com Deus na pessoa de filhos. Então começa a pensar assim, eu sou filho, eu sou filha, o desejo do Pai é que eu me relacione com Ele nessa condição de filha, porque eu sou do Senhor. E aí a gente vê que tanto é verdade que quando Jesus começa a ensinar esse conceito do Pai, ele vai lá e começa a falar da ansiedade ainda, em Mateus 6, versículo 31 e 32, olha o que diz aqui, no versículo 31 e 32. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então ele está falando assim, olha, busca as coisas do Pai, busca as coisas do reino de Deus, e você vai ver que todas as suas necessidades, as suas preocupações, o Senhor vai cuidar, e elas lhes serão acrescentadas, todas as coisas com a presença de Deus. Então veja que o Pai sabe das suas necessidades, ele responde às suas orações e ele te chama de filho. O Pai que ama de verdade se relaciona com os seus filhos. Então Deus sempre quis ter comunhão conosco. E sabe uma coisa que o Pai fez para que a gente sentisse falta dele? Isso que é interessante, né? Observe
que todo ser humano tem uma necessidade de Deus. Todo ser humano tem um espírito que deseja a Deus. E o seu espírito clama a Deus, sente saudade da presença de Deus. Sabe aquelas pessoas que falam assim: eu tinha um vazio tão grande na minha vida que foi preenchido. Eu não sabia como preencher esse vazio. Era um buraco no meu coração, mas quando eu conheci a Jesus, esse vazio que eu tinha foi preenchido com a presença de Deus. E foi algo tão maravilhoso que hoje eu me sinto plena. Eu me sinto resolvida. Eu me sinto curada. O que é isso? Nosso espírito deseja Deus, e Deus colocou em todo ser humano um desejo de buscar a sua presença. Por isso você vê pessoas que não querem saber de Deus, sentindo falta de algo e não sabem identificar o que é. E as pessoas procuram a Deus em vários lugares, mas quando encontram o verdadeiro Deus na pessoa de Jesus, como seu Senhor e Salvador, aí elas ficam resolvidas. Falam: agora sim, agora eu estou entendendo o padrão a ser vivido na pessoa de Jesus, em mim, Cristo em mim. Então Deus sempre quis isso, ter comunhão conosco. Ele coloca essa sede da sua presença. Veja aqui, vamos abrir em Salmo 42, é um salmo que fala sobre o desejo, é um desejo tão grande da pessoa do Senhor. E ele diz assim, a gente até canta, né? Assim como a corça anseia pelas águas, por ti suspira minha alma, ó Deus. Vamos ver aqui, 42. Deixa eu abrir aqui. Diz assim, Salmo 42, versículo 1. Como suspira a corça pelas correntes de águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Então ele começa a falar assim: olha, eu tenho uma sede da pessoa de Deus, eu preciso dele, eu preciso buscar o Senhor. Eu sinto falta de algo dentro de mim que sacia a minha sede no espírito. E ele fala como a corça tem sede, como esse animal pelas correntes das águas busca se saciar dessas águas. A minha alma, Senhor, suspira por ti. Eu tenho sede de Deus, do Deus vivo, e eu digo para mim mesmo: quando irei e me verei perante a face de Deus? Ou seja, eu quero me ver perante Deus, eu preciso me encontrar com a pessoa do Senhor, eu preciso ter um relacionamento profundo com Ele. Então, por isso o salmista diz assim. E aí você vai ver que isso é inerente ao ser humano, faz parte. O desejo de buscar a Deus, a sede da presença de Deus na sua vida. E a gente vai continuar falando do Pai. Isso olha, eu acho que a oração do Pai Nosso, por pequena que ela seja, não vai dar tempo de eu fazer toda a narrativa de cada frase que vai ser falada aqui. Então, a gente vai continuar semana que vem, certamente, porque eu acho que não vai dar tempo. Mas vamos ver, é tão gostoso esse estudo, esse ensino. Então veja que a gente está falando da paternidade. Pai nosso que estás nos céus. O Pai é meu. Eu olho para a grandeza dele e eu digo: Pai, o Senhor está nos céus, mas o Senhor mora no meu coração. O Senhor está em minha vida. O Senhor habita no meu espírito. Eu tenho a marca da sua presença em mim. Então, como Pai que sempre nos chama a um relacionamento, Ele não desiste de nós, independente do pecado que tivermos cometido no passado. Ele nos ama como pecadores que somos e nos tira, nos arranca das trevas e nos transporta para o seu reino, independente do que você fez ou cometeu, porque Deus é Deus de milagres, é Deus de relacionamento, é Deus que transforma a nossa vida. Então, aqui em Romanos capítulo 5, versículo 6 a 8 diz: porque Cristo,
Quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então veja, Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós. Ele entregou o seu próprio Filho. Então, a gente está vendo mais uma vez que Deus não desiste de nós, que Deus luta por nós, que Ele nos chama para perto e que Ele quer um relacionamento conosco a ponto de ter entregue Jesus para pagar o preço da culpa do meu pecado e me resgatar para a sua presença. Olha que tremendo. Então, queridos, como Pai, o Espírito de Deus jamais vai habitar em alguém que vive deliberadamente no pecado, pois o pecado nos afasta de Deus. Então veja, Jesus pagou o preço da culpa do meu pecado e hoje eu começo a entender que Deus, Ele me ama tanto, Ele me amou tanto. A Flávia colocou até um bonequinho, que bonitinho, Flávia. A Flávia aqui na live colocou um bonequinho assim se abraçando, é isso que eu sinto, viu, Flávia? É um amor tão grande, e o pai nos chamando de filho, que é como se a gente tivesse assim o tempo todo, ó. Bem sugestivo que você colocou aí de imagem, viu, Flávia? Porque é isso mesmo que a gente sente. Esse amor tão grande, essa coisa que é inexplicável. Então veja que por conta disso tudo, o próprio Deus nos limpa, nos purifica de todo pecado e nos faz andar livres na sua presença. Então a gente está falando, Pai nosso que estás nos céus. A gente ainda está na primeira frase, entendendo o caráter da paternidade de Deus. Então o Pai vem, Ele nos limpa porque Ele nos deu Jesus. Nós temos um encontro com Cristo, o pecado não pode habitar dentro de nós, Jesus começa a limpar a nossa vida e o Espírito Santo vem para habitar dentro de nós. Ai, que coisa maravilhosa, que glória! O Espírito de Deus habitando dentro de nós. E aí a gente começa a entender que onde o Espírito de Deus habita, faz com que nós não andemos deliberadamente no pecado, ou seja, o pecado não faz parte mais da nossa vida. O que é o Espírito Santo falando no nosso coração? Vamos dar um exemplo aqui. Aí a pessoa fala assim, ué, pastora, mas não quer dizer que nunca eu vou ter uma raiva, uma indignação. Aí, às vezes eu fico com raiva sim, e eu posso até pecar por pensamento, só que você não vive deliberadamente no pecado, você não fica maquinando o mal que você quer fazer. E quando vem um pensamento ruim, o que o Espírito Santo faz? A Bíblia diz que o Espírito de Deus nos convence do pecado, da justiça de Deus e do juízo eterno. Ou seja, o próprio Espírito de Deus coloca uma tristeza no seu coração que a Bíblia fala que essa tristeza, segundo Deus, traz o arrependimento. Então, a gente vê como que o Pai, Ele cuida e Ele se preocupa. E aí o Pai nos dá o quê? O próprio Espírito Santo. Jesus fala, eis que eu irei de novo estar com o Pai, mas eu vou deixar o Espírito da verdade. O Espírito de Deus estará no meio de vós. Então vamos ver aqui, Hebreus capítulo 10, versículo 26, diz assim: porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Por quê? Porque o sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário foi o pagamento da culpa do meu pecado. O homem pecou contra Deus. Havia uma dívida do homem com Deus e Jesus pagou essa dívida e nos resgatou. Por isso que quando o Pai olha para nós, Ele vê a marca do sangue do seu Filho Jesus.
E a Bíblia e é algo assim tão incrível que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. É como é um único Deus com três ações de poder na figura do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha que tremendo! E aí a gente vê que nós temos a marca do sangue de Jesus em nós. Veja ainda Isaías 59, versículo 2. Mas as nossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. As vossas iniquidades, veja, fazem separação entre vós e vosso Deus. Aí ele continua, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então veja, o pecado nos afasta da presença de Deus e faz com que a gente fique longe. Porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, queridos, isso eu li em Isaías 59, 2. Então a gente vê que a paternidade de Deus, né, Pai nosso que estás nos céus, ele fala, primeiro, entenda que eu sou teu Pai. Segundo, você me vê tão distante, não me veja tão distante, porque eu estou aí com você. Eu tenho tanto poder que eu sou o Pai que está no céu, mas eu sou o Pai que também te vê e está contigo aí na sua casa. Eu sou o Pai que mora no seu coração e visita as suas entranhas e visita o teu ser. E esse Pai, na sua paternidade, Deus é rico em misericórdia e está sempre disposto a nos perdoar. E Ele também nos convida a ter um relacionamento com Ele. Esse é o nosso Pai. Então veja o que diz aqui em Isaías capítulo 1, de 18 a 20, versículo 18 a 20. Diz assim, vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. O que ele está falando? Olha, o próprio pecado vai te destruir. Mas se você quiser ter um tete-a-tete comigo, aí novamente o Pai está falando de relacionamento. Porque ele está falando, vim depois e arrazoemos. Sabe o que é arrazoar? Sabe quando você está com aqueles 5 minutos e fala assim, ai, você quer? Eu não estou aguentando, Deus, eu estou ruim, eu estou pesado. Isso é arrazoar, é falar das tuas razões. Fala para Deus. Você é uma pessoa que tem o costume de falar tudo para Deus? Você fala das suas necessidades? Você fala até de uma conta que você precisa pagar e não tem dinheiro? Ou você acha que Deus, ele só vai se preocupar que as pessoas aceitem a sua pessoa no seu coração? Não, eu só vou orar para que as pessoas aceitem Jesus como seu Senhor e o seu Salvador. Ótimo. A Bíblia fala que quando a gente tem Jesus na nossa vida como nosso Senhor, o nosso Salvador, há um lugar na eternidade garantido por nós. Nós não vamos viver no inferno. Nós vamos ter a garantia da vida eterna, ou seja, o teu espírito nunca vai morrer. Né? Então, quando você parte dessa vida, ou você vai viver eternamente no inferno, ou eternamente no céu. Quem te garante o céu? Jesus. Quem é que pagou o preço da tua entrada no céu? Foi Jesus, porque o pecado fechou a porta do céu para os homens. E quando Jesus pagou o preço da culpa do meu pecado, aí sim eu passo a ter uma aliança com Deus, para que eu possa viver eternamente com Cristo. O pecado fechou a porta. Por isso que antes de Jesus vir, os homens buscavam a Deus e lembrando que um dia o Salvador viria. E essa lembrança que Jesus haveria de vir e pagar o preço da culpa do nosso pecado fazia com que o próprio Deus perdoasse os pecados daqueles que estavam crendo na promessa do Salvador. E aí eles iam diante do sacerdote e matavam um cordeirinho, né? Matavam uma ovelha,
uma ovelha branquinha, sem mácula, né? Ou melhor, sem mancha, tipificando o Salvador que haveria de vir. Então veja que sempre o homem estava lembrando que o preço da culpa do seu pecado deveria ser pago. E ele sabia, o ser humano sabia naquela época, antes de Jesus, que o Salvador haveria de vir. E Jesus veio e pagou o preço da culpa do nosso pecado. E é por isso que quando o Pai fala sobre ele nos restaurar, ele ser rico em misericórdia, ele nos aproximar de novo perante ele, aí, queridos, é diferente. A gente começa a entender a nova aliança que nós temos em Cristo Jesus. Então, por isso ele fala, vinde, pois, e arrazoemos. Vamos bater um papo? Vamos conversar? Olha, fala todas as suas queixas para mim. É o que Jesus, ou melhor, é o que Deus está falando nesse texto. Porque ainda que os seus pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Olha, tá tão nojento o teu pecado, tá tão escuro, tá tão profundo. Mas se você vir a mim, você vai rasgar o teu coração. Você vai, sabe aquele termo que popular que as pessoas falam assim, vomitei tudo que tinha que vomitar. É até meio feio, né, falar assim, mas é exatamente isso. A pessoa coloca tudo para fora o que tem perante a face do Senhor, porque Deus que está convidando. Venham, vinde depois e arrazoemos. Tá difícil, tá pesado? Teu pecado é tão profundo, mas eu vou purificar você. E você no seu interior será limpo. E os seus pecados não serão mais, né? Olha, eles se tornarão brancos como a neve, porque não existirão mais na sua vida. Você vai ser liberto. Então, como que você tem orado? Você tem falado tudo o que você precisa para Deus? Você é uma pessoa que se dirige ao Senhor como um amigo. Sabe, eu já tive momentos, queridos, de eu achar uma coisa engraçada e cair na risada e falar assim, Deus, olha a situação. Olha a situação, porque ele é meu amigo. E começar a rir. Eu já tive momentos de oração que eu caí na gargalhada falando as coisas engraçadas para Deus e falei assim, meu Deus, o Senhor deve pensar que eu sou meio atrapalhada, né? Por causa da confiança, da amizade, da intimidade, da presença de Deus em mim, que me faz sentir que eu sou filha. Olha o nível de relacionamento que o Pai está falando, Pai nosso, Jesus falou, fala assim para ele, olha, eu conheço o Pai, mas eu quero que vocês orem assim, para que vocês tenham essa intimidade, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, e santificado é para a semana que vem, que eu acho que não vai dar, vamos ver se dá para hoje, né? Então veja, a gente está falando do Pai, o Pai quer que você rasgue o teu coração perante ele. Então Jesus Cristo quer entrar na sua vida para falar com você, né? A salvação, essa salvação em Cristo Jesus tem um único propósito, e sabe qual é? Restaurar a comunhão com Deus perdida no Éden. Quando o homem perdeu essa comunhão com Deus por causa do pecado, veio Jesus e restaurou todas as coisas e nos deu uma nova aliança com Cristo, né? Através de Cristo. Então, o Pai, a comunhão que o homem perdeu por causa do pecado, ela volta, ela teve um resgate. E aí tudo que Deus fazia lá com Adão e Eva no Éden, quando chegava o fim da tarde, ele ia lá, conversava com Adão e batia um papo todos os dias. O Senhor está falando assim para nós, para você. Você conversa comigo todos os dias? Você fala para mim o que você precisa, ou eu pergunto para você, ou você vive pedindo oração pelos outros? Ora por mim, ora por mim, ora por mim, e você não ora e você não busca a face de Deus. Como que está a tua vida de relacionamento com o Pai? Porque agora Ele quer que você entenda. Pai nosso, o Pai está no meio da igreja. O Pai está na família, a família de Deus. É o nosso Pai. Olha, Ele é o pai da Cat, Ele é o pai da Margarete, Ele é o pai da Flavinha, Ele é o pai da Mari, Ele é o pai da Kelly, do Nivaldo, Ele é o pai de todos os meus irmãos, mas Ele é o meu Pai, que me conhece. Ele é o nosso Pai, mas eu chamo Ele de Paizinho, Abba Pai. Senhor, Tu és meu. Eu sou, lá em Cantares diz assim,
Eu sou do meu amado e ele é meu. Oh, aí tá falando do relacionamento com Deus, com o Pai. Como o amado da minha alma, como aquele que eu amo, como aquele que eu tenho respeito, como aquele que eu quero relacionamento. Entende? Então, o teu nível de relacionamento, Deus não te chamou para ter um relacionamento com Ele medíocre. O que é um relacionamento medíocre, queridos? É assim, sabe aquele relacionamento meia boca? É um relacionamento na média, vai. Não, relacionamento com Deus é algo que vai além, né? É igual a Flavinha tá pondo umas figurinhas bonitinhas aí, né? Os amigos se abraçando, e eu poderia dizer o pai e o filho se abraçando, né? Ali. Então, é isso mesmo, o pai e o filho se abraçando. Deus nos chamou assim, como filhos. E Ele te chama para esse nível de relacionamento. Então, creia, entenda que a nova aliança com Cristo Jesus resgata para você a condição de voltar a ter um relacionamento maravilhoso como o Pai. Glória a Deus. Por isso, lá em Apocalipse 3:20, você pode ler que diz assim: eis que estou à porta e bato. O Pai está batendo na porta do coração. Eu estou batendo nessa porta porque agora você pode ter uma aliança comigo. Se alguém ouvir a minha voz, tem alguém ouvindo a voz do Pai. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta da sua vida, do seu coração, entrarei na sua casa e cearei com ele e ele comigo. O que é cearei, né? Ou comerei com ele e ele comigo. Fala de relacionamento. Você chama qualquer um para sentar à tua mesa, para comer com você? Você chama qualquer pessoa que passa na rua e fala assim: entra aqui, não, você nem conhece a pessoa, entra aqui na minha casa, vem aqui na minha cozinha, ó, senta aqui na mesa, vamos comer junto, vamos conversar. Não. E o Senhor fala: olha, eu estou batendo no teu coração, na porta do teu coração. Se você abrir a porta do seu coração, eu vou entrar. Eu vou estar à mesa com você. E eu vou comer com você junto. Eu vou ter intimidade. Mesa fala de intimidade e relacionamento. E é nesse nível de relacionamento que o Senhor nos chama de cumplicidade, de familiaridade. Então veja que o sentimento de Deus pelo seu povo, Deus se entristece profundamente quando as pessoas não ouvem a voz do Pai e não atendem ao mandamento do Senhor. Então ele sempre fala que ele tem esse sentimento que, sabe, aquela tristeza de que se o povo se abstém de ouvir a sua voz. Olha só o que diz esse texto. Em Salmo 81, aí eu ressaltei o versículo 13, 16, até aqui, eu não tenho certeza se é o 11, deixa eu até conferir, Salmo 81, a gente está em Salmos agora, tá? E aqui o Senhor fala sobre o sentimento dele quando as pessoas não querem ouvir a sua voz. Deus sabia que Deus se entristece quando ele tem um padrão de vida para você, quando ele quer muito que você ouça a voz dele, que você se relacione com ele, e você fica lá, ó, vai ver a sua televisão, vai conversar com qualquer pessoa, menos com ele, vai contar seu problema para qualquer um, menos para o Pai. Aí é muito ruim isso, hein? Fica difícil. Então veja, Salmo 81, versículo 13. Deixa eu ver aqui. Ah, se meu povo me escutasse. Ó, começa assim o versículo 13. Dá até pena, né, da gente imaginar Deus olhando para mim e para você e falar assim: ah, puxa vida. Isso aí, ó, se minha filha me escutasse. Ah, se meu filho me escutasse. Puxa vida, olha aí, olha o que está acontecendo com ele. Não me ouviu. E o Pai sofre por nós porque ele quer relacionamento. Então veja o versículo 13 do Salmo 81. Ah, se meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos,
eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários. Puxa, dá até tristeza, né? No versículo 11, olha o que ele fala. Mas o meu povo não me quis escutar a voz, e Israel não me atendeu. Puxa vida, né? O próprio Deus dizendo isso. Ah, se o meu povo, puxa vida, se o meu povo me escutasse. Eu fico imaginando, queridos, muitas vezes a gente pode fazer coisas que não agradam a Deus. Imagine Deus olhando para a tua vida, olhando para você e falando assim: ah, mas eu avisei na minha palavra, ela não deu crédito, eu sei que ela conhece essa palavra, mas tá vendo? Nem... Puxa vida, dá uma tristeza grande, porque a gente fala, puxa vida, né? A pessoa tinha todas as condições para romper situações e aí, ó, continua na perturbação, só o sangue do Cordeiro. É muito difícil isso, viu? Muito difícil. Então veja que Deus, ele sempre chama você para um relacionamento. Sempre vai chamar. E eu não gostaria que Deus falasse nem para mim nem para você: ah, não me ouviu. Puxa vida, agora o inimigo entrou ali porque ela não quer obedecer. E eu quero tirar ela dessa condição, mas ela tem que se arrepender, porque se ela continuar correndo atrás do pecado, ou se ele continuar correndo atrás do pecado, Satanás não vai sair, porque tem legalidade. E a decisão é de quem? É de Deus ou é da pessoa? A decisão, Deus já tomou há muito tempo por você. Ele já pagou o preço da culpa do seu pecado. Mas o problema é o que você faz com a sua vida. Qual é a atitude que você tem tido? Ainda dá tempo agora para eu falar o segundo ponto. Olha, a gente só abriu a oração do Pai Nosso e falamos assim, que Jesus ensinou: Pai Nosso que estás nos céus. Então ele está só no céu? Não. Ele é o meu Pai que está no meu coração, que ouve os meus sentimentos, a minha dor, que ouve a minha oração, que fala assim: filha, eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel, jamais te desampararei. O que você quer mais? Agora ele continua e diz assim, Jesus que ensinou, lembra? Jesus que ensinou a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus. Agora ele fala: santificado seja o teu nome. Ah, quem é que santifica? Será que para Deus ser santo é você que vai fazer o nome dele ser santificado? Claro que não, porque Deus já é santo. Quando fala assim, santificado seja o teu nome, Deus está trazendo uma responsabilidade para você. Eu já sou santo. Eu sou santo. Então, seus filhos também devem refletir o caráter da santidade do Pai. As suas atitudes devem refletir essa beleza do Pai, porque Deus é santo. Então, olha o que diz o texto em Hebreus capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Veja, eu vou seguir a paz, eu tenho que ter paz com todos, mas olha, cá entre nós, quando eu me aproximo de Deus, e aqui fala, você segue a paz com todos e também a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. O que é ser o santo? Ser santo é ser uma pessoa separada por Deus. Separado por quê? Porque eu sou separado da contaminação do mundo. Eu sou separada dessa cultura mundana, perniciosa, que destrói o homem, que faz o homem roubar, matar, destruir, que faz o ser humano se viciar, que faz o ser humano andar na prostituição, na lascívia. A lascívia é desejo da carne. O ser humano ter palavrão, palavras chulas, ter, uma mente imunda, ser uma pessoa fofoqueira, uma pessoa que engana, uma pessoa dissimuladora, uma pessoa que quer puxar o tapete do outro. Olha quanta coisa ruim que o ser humano pode fazer. Ser vingativo, não perdoar as pessoas. Então,
uma pessoa dessa não é santa. Uma pessoa dessa tem a cultura do mundo, a cultura das trevas. Agora, quando o Senhor fala, Deus é santo, e eu preciso ser santo, é porque ela já entendeu que o texto está dizendo em Hebreus 12:14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ah, pastor, então eu estou entendendo. Né? E cá entre nós, eu passo a ter paz com todo mundo, porque em primeiro lugar eu busco a Deus. Eu busco a santificação. Então, aquela pessoa que eu não tinha paciência, eu passo a ter paciência porque o próprio Deus tem paciência comigo. Eu comecei a conhecer a presença do Senhor e olha, que paciência que Ele teve para eu entender muitas coisas que hoje, agora que eu estou entendendo pela palavra de Deus, como que eu devo ter a atitude certa, como eu devo me posicionar. Então, veja que quando a gente fala, Pai nosso que estás no céu, agora eu já entendi, o Pai não está longe lá no céu, ainda que Ele seja tão cheio de poder, de autoridade, de governo, o céu é uma dimensão de poder dele e ao mesmo tempo Ele olha para mim no meio da multidão, me chama de filho e agora eu como filho eu passo a ter uma identidade e eu me santifico para Deus. Não sou eu que vou fazer Ele santo porque Ele já é. Mas quando eu falo, Senhor, santificado seja o Teu nome, aonde? Na minha vida. Eu quero carregar uma identidade de Deus na minha vida a tal ponto, porque Deus é santo e seus filhos devem ser santos também. Porque se eu quero ver a Deus, eu passo a entender que sem santidade ninguém verá o Senhor. Ou seja, eu quero ver o Senhor, tenho que buscar a sua face, tenho que orar, tenho que entender que eu tenho que me separar para Deus, que eu tenho que ter meu tempo com Deus, que eu tenho que ter minha vida de oração, de busca, e aí sabe o que vai acontecer? Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Ah, eu vou me chegar ao Senhor e Ele se chegará a mim. Eu vou falar com Ele e Ele vai falar comigo na sua palavra. Eu vou ler a palavra e a palavra vai entrar no meu coração. E eu vou perguntar coisas para Deus e Deus vai me responder. Ah, eu estou entendendo. Então é por isso que a Bíblia fala que sem santidade ninguém verá o Senhor. Porque eu só vou ver o Senhor quando eu me separar na sua presença. Quando eu falo assim, eu vou entrar no meu quarto, e aí você vai ver isso ainda em Mateus capítulo 6. Eu vou fechar a porta do meu quarto. Eu vou orar ao meu Pai. Ai, tá falando de um Pai que te vê no secreto, no oculto. E eu vou orar ao meu Pai que me vê em secreto, e Ele me recompensará. E eu tô me separando para Ele. Ai, eu vou pedir para Ele falar comigo. E aí eu começo a me separar mais na presença de Deus. E aí eu começo a entender que sem santidade ninguém verá o Senhor, porque o santo é aquele que é separado dessa perversidade do mundo e entregue à pessoa do Senhor. E aí Jesus começa a me ensinar, porque Ele é manso e humilde de coração. E a Bíblia diz que você vai encontrar descanso para a sua alma, porque Jesus é manso, humilde de coração, e Ele vai começar a falar coisas profundas para você. Oh, glória a Deus! E Ele vai começar a trazer um entendimento muito lindo para a tua vida da pessoa dele. Desse Jesus maravilhoso que pagou o preço da culpa do teu pecado e entregou para você o seu próprio Espírito, o Espírito da verdade, que te conduz a toda a verdade. Então veja, os filhos de Deus, esses redimidos, salvos, libertos em Cristo Jesus, devem reconhecer a pessoa do Pai, que o Pai é santo, que Ele não tem compatibilidade com o pecado, não é? E é isso que vai diferenciar aquilo que é pecado, profano, coisas ruins da tua vida, que é santa em Deus. Então os filhos de Deus andam em santidade e refletem a glória do Pai. Glória a Deus por isso. Salmo 113, versículo de 1 a 3 diz: Aleluia! Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até ao acaso, louvado seja o nome do Senhor. Veja, ele está falando assim,
que seja santificado o nome do Senhor. Glória a Deus, não é? Diz assim, louvai o Senhor, bendito seja o seu nome. O seu nome é bendito. Então, do nascimento do sol até o acaso, esse nome seja louvado, ou seja, esse nome é santo. Esse nome reflete santidade, beleza, graça. Isso é o nome do Senhor. Esse nome agora é poderoso na tua vida. Esse nome te deu identidade. Você tem um sobrenome, sabe qual é? De Jesus. Então a Mari é Mari de Jesus. A Margarete é Margarete de Jesus, seu sobrenome sobrenatural. A Maria é Maria de Jesus, seu nome sobrenatural. A Flávia é Flávia de Jesus. Ela tem uma identidade em Cristo agora. Que lindo isso! Então, se deleite na pessoa do Senhor, porque Deus tem muito para te dar. Entenda uma coisa, que o nome transporta tudo aquilo que a pessoa é. O nome também representa a vida, quer dizer, quando falo assim, eu falei o nome de um monte de gente aqui, né, que tá na live. Quando eu falo Flávia, a Flávia tá aqui, ela vai falar assim, eu! Não é assim? Então, o nome identifica quem é. O nome identifica também a personalidade da pessoa. Fulano é assim, mas quem? Quem que você está falando? A fulana de tal que está aqui. Tá entendendo? Então, os seus sentimentos, as suas afeições, né? O nome diz da pessoa. Todo o seu potencial, suas origens, seu envolvimento na sociedade, porque você tem um sobrenome, né? O nome é propriedade particular também. É exclusivo de cada um de nós. E quando é utilizado por outra pessoa, só vai ter validade quando devidamente autorizado pelo dono. É aquela coisa assim, vai em meu nome, tá? Fala que fui eu que te mandei. Aí a pessoa fala assim, olha, eu vim aqui ver esse emprego porque a pastora Beth falou que era para eu vir, que você já tá sabendo. Ah, então ela que te mandou? Ah, então tá bom. Não é que eu tô arrumando emprego para ninguém não, tá? Tô dando um exemplo. Ah, ela que te mandou? Então eu vou abrir as portas para você. Tá entendendo? Então o nome, ele tem um valor. Ele tem uma identificação. E agora, santificado, Senhor, seja o teu nome. Ah, você está santificando o quê? O nome do Senhor Jesus na sua vida. E aí você transporta o quê? A identidade que há no nome de Jesus na tua realidade de vida. Então, por isso que a Bíblia fala que nós somos chamados os nobres da terra. Família bendita de Deus. Porque a família bendita de Deus transporta esse nome. Oh, glória a Deus, né? Então, queridos, semana que vem eu vou terminar um pouquinho dessa questão. Vou falar um pouquinho mais sobre o nome de Jesus. Essa identidade do nosso nome agora, porque a gente está falando, santificado, Senhor, seja o teu nome na minha vida. Então está dizendo aqui que há uma identidade, há um reconhecimento de Deus, uma validade desse nome para te fazer um nobre dessa terra, para te fazer um homem e uma mulher cheio da graça de Deus, porque o nome do Senhor é poderoso na sua vida para transformar a tua existência. Você agora tem um sobrenome, você é de Deus, você é a filha ou filho amado do Senhor. Olha que maravilha! Você tem uma identidade agora. Então creia, meu querido, que quando Jesus está falando sobre a oração do Pai Nosso, ele está mostrando, está abrindo um leque de entendimento para a gente sobre coisas maravilhosas que o próprio Deus fez por nós, de paternidade, de você ter agora uma identidade no nome de Jesus. Você tem um sobrenome, você não é qualquer pessoa nessa terra. Você é filha, amado e amada do Senhor. Então nós vamos terminar aqui hoje. Nós falamos 2 linhas só da oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome.
Então, semana que vem eu termino o nome e vamos falar: venha a nós o vosso reino, oh glória, o reino de Deus. E a gente vai continuar nesse estudo, para que você, quando for orar a oração do Pai Nosso com todo o entendimento, você vai ver que essa oração é um padrão a ser vivido e é uma oração modelo que reflete em todo tipo de oração com entendimento. Toda a oração que eu fizer a Deus, eu passo a ter um entendimento de quem eu sou e do nível de relacionamento que Deus tem me chamado para com Ele. Amém, queridos? Que prazer poder passar esse estudo para você e que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida, nessa noite, todos os dias da sua vida, que você desfrute desse relacionamento maravilhoso com o Pai, porque o Pai tem te chamado para um relacionamento maravilhoso. Glória a Deus, que Deus te abençoe. Nós vamos orar agora pedindo para que a paternidade e a santificação seja uma realidade a ser vivida na sua vida. E eu creio, para a glória de Deus, que o Senhor fará muitas coisas ainda na tua vida se você buscar a sua face de todo o coração. E o nome do Senhor será glorificado na tua história. Amém? Vamos orar, depois eu vou estar com as irmãs no Zoom, né? Quem tiver algum pedido de oração, a gente vai estar aqui orando juntos, né? Declarando a verdade do reino, né? Declarando o poder de Deus em cada necessidade, e o nome do Senhor será glorificado. Amém? Vamos orar? Glória a Deus. Pai, nós estamos na tua presença falando coisas tão lindas a teu respeito, aquilo que o Senhor é e faz por nós. E eu quero te pedir uma bênção especial para cada um dos meus irmãos que está assistindo essa live. Nós falamos sobre a oração que o Senhor nos ensinou para que ela seja vivida em nossas vidas. E eu quero te pedir, Senhor, que cada um possa viver verdades absolutas que o Senhor nos ensinou, decolando no Senhor e na força do seu poder, vivendo uma vida em abundância, Senhor, na tua presença, e que possamos nos alegrar como família de Deus, vendo respostas, intervenções do teu poder, a graça, Senhor, da tua presença sobre cada vida, cada história aqui representada. Que o Senhor abençoe os meus irmãos, e eu profetizo, Senhor, que a bênção do Senhor seja sobre cada um nessa noite que está assistindo essa live, e que o teu nome seja glorificado e santificado em cada vida, e que cada um, Senhor, conheça a tua paternidade profundamente e desfrute, Senhor, de uma identidade verdadeira em Cristo Jesus. Nós abençoamos cada vida e declaramos, Senhor, que eles sejam frutíferos em tudo que fizerem na presença do Senhor, para a glória de Deus. E assim oramos e os abençoamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, meus queridos. Que Deus abençoe, que vocês tenham uma noite de paz e tranquilidade. Quem ainda for entrar no Zoom, estamos aqui para a gente orar e compartilhar um pouquinho mais. Amém? Fiquem na paz. Deus abençoe. Terça-feira que vem continuaremos esse estudo. Vai ter mais. A paz para todos. Glória.